Olá, eu sou a Gabi e esta semana estamos vendo a resposta de Deus para grandes perguntas sobre a fé. A passagem de hoje é Colossenses 2, 6, 10. Como posso conhecer melhor a Deus? Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Vamos nos aprofundar na palavra? De certa forma, a pergunta de hoje sustenta todas as outras, pois quanto mais intimamente conhecermos Deus, melhor entenderemos seus caminhos. A carta aos Colossenses é uma proclamação ardente da supremacia de Jesus. Para Paulo, o verdadeiro conhecimento de Jesus era a pedra angular, sem a qual a comunidade da igreja se desintegraria. Em meio a uma cidade tomada por ideologias, Paulo viu claramente que somente um relacionamento profundo e pessoal com Jesus poderia ancorar os cristãos dali. A passagem de hoje decorre dessa convicção. Os colossenses precisavam conhecer melhor a Deus. E o mesmo é verdade para nós hoje. Conhecer melhor a Deus nem sempre é fácil. Nossa cultura está repleta de distrações, ideologias e visões de mundo diferentes, o que pode tornar tudo confuso. Encontrar a Deus pode ser como tentar encontrar a saída de um labirinto. Mas a passagem de hoje oferece uma resposta que garante que não sejamos escravizados por uma filosofia vã e enganosa. Para conhecer a Deus, conheça Jesus, pois em Cristo, declara Paulo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Esse princípio é consistente em toda a Escritura. Se você quiser saber como Deus é, olhe para Jesus, pois ele é a imagem do Deus invisível. Como, porém, podemos tornar isso prático em nossa vida? Como podemos tornar o conhecimento de Jesus uma realidade, não apenas algo que nosso intelecto compreende, mas sim uma conexão do nosso coração com o Senhor? Novamente, encontramos respostas na Bíblia. Vamos destacar 3 sugestões de como podemos nos aproximar de Jesus. Primeiro, mergulhar na palavra de Deus. Como declara Romanos 10, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quanto mais você conhecer as Escrituras, mais conhecerá a Jesus, sua figura central. Segundo, seja cheio do Espírito Santo. Deus não é um pai distante, que não pode ser conhecido. Em vez disso, o dom de seu Espírito torna a presença de Cristo real em nossa vida. Você pode pedir a Ele que o encha hoje de novo. Por fim, cultive uma vida de oração consistente. Nenhum relacionamento funciona sem comunicação, inclusive seu relacionamento com Jesus. Se você quiser conhecer melhor a Deus, converse com Ele. Leia as Escrituras. Seja cheio do Espírito Santo. Ore. Esse é o seu roteiro dominical para conhecer melhor a Deus. Como você pode priorizar essas práticas no dia a dia? Reflita e ore comigo. Neste momento de paz, fale com o Senhor, seu Deus, e peça por um relacionamento mais íntimo com Ele, para conhecê-lo mais e mais a cada dia. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ore ao seu Senhor e Salvador para que seus olhos permaneçam fixos no Autor e Consumador da sua fé. Todas as pessoas precisam desesperadamente de um encontro com o Salvador, e talvez elas nunca tenham sequer ouvido falar dele.
Atente-se para oportunidades de compartilhar com outros a maravilha de conhecer a Deus e como elas podem buscá-lo em suas próprias vidas. Vamos encerrar em oração, ecoando a profunda linguagem de Paulo em Efésios 1. Glorioso Deus e Pai, venho em Sua presença hoje pedir que me dê o espírito de sabedoria e revelação, para que eu possa conhecê-lo melhor. Que o Senhor ilumine os olhos do meu coração, para que eu possa conhecer a esperança para a qual o Senhor me chamou, as riquezas de sua herança e seu poder incomparavelmente grande para com todos nós que cremos. Ajude-me a me aproximar mais do Senhor, dia após dia. Em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia de hoje. A passagem que leremos hoje é Mateus 16, de 5 a 12, que diz assim: Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Uma das coisas mais perigosas para o nosso coração é nos deixarmos levar por ideologias e ensinamentos contrários ao Evangelho. Por isso, Jesus alertou seus discípulos quanto ao perigo de se deixarem contaminar pelo fermento, ou seja, pelo ensino dos religiosos. Se as mentiras desses homens entrassem no coração dos discípulos, toda a vida deles estaria contaminada. Com o que você se preocupa logo pela manhã? Das muitas necessidades que você tem, quais são as mais importantes para você? Se a resposta para essas perguntas estiver relacionada com dinheiro, abrigo e alimento, você pode estar incorrendo no mesmo erro dos discípulos. É certo que temos necessidades materiais, e Jesus se importa com elas também. Se não fosse assim, ele não teria multiplicado o alimento para milhares de pessoas. Jesus quer que seus discípulos, tanto os do passado quanto os do presente, saibam fazer a diferença entre as coisas que são importantes para a vida e as coisas que são essenciais. Quantas vezes nos últimos dias você se perguntou se a sua fé está saudável e bem alimentada? Seus sonhos estão bem nutridos pela palavra de Deus? Neste momento, ore ao Senhor e peça que Ele te mostre qualquer erro que tenha conseguido entrar no seu coração. Lembre-se que Jesus é o pão da vida. Confie nele para redirecionar os amores e prioridades da sua alma. Olá, eu sou Ana Paula Valadão do Diante do Trono. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Em Mateus capítulo 6, Jesus dá continuidade ao discurso que iniciou no capítulo 5. Ele fala sobre o cuidado de não praticarmos a ajuda aos necessitados no intuito de sermos vistos, como também de não orarmos como hipócritas, desejando o reconhecimento dos outros. Jesus nos orienta a, em secreto, fecharmos a porta do quarto e orarmos ao Pai, que nos vê em secreto e nos recompensa. Ele nos ensina a não fazermos vãs repetições. Jesus nos dá o exemplo da oração mais conhecida pelos cristãos no mundo todo e ora dizendo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda nesse capítulo, Jesus nos ensina sobre o jejum, sobre o perdão e sobre a importância de juntarmos tesouros no céu e não aqui na terra. Que assim como Jesus nos ensinou, possamos entender a realidade que Ele nos permite viver. Através de Cristo, não somos mais apenas criaturas, mas filhos e filhas amados de Deus. Que possamos todos os dias orar como Ele nos ensinou, chamando Deus de Pai Nosso. Em nome de Jesus,